Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem e durante a semana passada vocês fizeram e enviaram para mim, eu recebi no e-mail as respostas de vocês, né, daqueles exercícios que eu tinha passado sobre Platão. Agora eu estou aqui com a apostila na minha mão para a gente poder fazer a correção desses exercícios, tirar qualquer dúvida que possa ter restado a respeito desse conteúdo, né? E é bom que fazendo essa correção a gente consegue fazer também uma revisão desse conteúdo para na próxima semana a gente já passar para o próximo conteúdo, que seria Aristóteles, tá bom? Então eu passei para vocês na página 33 a questão 3, foi a primeira questão que eu passei, questão da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Então vamos aqui ver o enunciado da questão. Leia os textos extraídos da obra A República de Platão. Aí aqui tem duas citações da República. Dou um destaque aqui para essa segunda citação, que diz assim: da mesma maneira, quando alguém tenta, por meio da dialética, sem se servir dos sentidos e só pela razão, alcançar a essência de cada coisa, e não desiste antes de ter apreendido só pela inteligência a essência do bem, chega aos limites do inteligível, tal como aquele chega, então, aos do visível. Então aqui está muito clara aquela doutrina de Platão da existência dos dois mundos, né? Aquela crença que Platão tinha, que existia um mundo sensível e um mundo suprassensível, também chamado de inteligível, o mundo das ideias. Com base nos textos e na doutrina de Platão, responda. Letra A. Qual método pode levar o homem a atingir a essência de cada coisa, a natureza de cada ser em si, para além da realidade visível que se atinge pelos sentidos? Está muito claro aqui, o método é a dialética. Dialética Platão entende como aquele processo em que a gente parte da aparência para a essência, em que a gente vai daquilo que é mais concreto para aquilo que é mais abstrato. Então esse é o entendimento de dialética para Platão. É importante vocês saberem que dialética é um conceito que ao longo da história da filosofia ele varia um pouco. Por exemplo, a dialética socrática tem a ver com aqueles diálogos que Sócrates fazia, né? Sempre contrapondo aquelas opiniões que as pessoas tinham para poder chegar à verdade. Então, no caso de Sócrates, a dialética seria a arte do diálogo. No caso de Platão, a dialética seria essa passagem da aparência para a essência, do concreto para o abstrato. Depois a gente vai ter Hegel, que tem uma ideia de que a própria realidade é dialética, que se move a partir de tese, antítese e síntese. Então esse não é um conceito unívoco na história da filosofia, ele vai ter algumas variações, mas é importante a gente entender isso, que para Platão o método dialético é sobretudo isso, é ir do mundo sensível para o mundo inteligível. Inclusive teve uma questão que caiu no Enem há alguns anos, que mostrava aquele quadro da Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, que foi um quadro do período do Renascimento italiano, e lá no meio do quadro tinha lá uma figura de Platão e a figura de Aristóteles, e Platão apontava para cima e Aristóteles apontava para frente. Então mostrava justamente essa discordância que existe entre Platão e Aristóteles sobre a existência do mundo das ideias. Para Aristóteles, o que existe é esse plano aqui, não existe esse mundo das ideias onde os universais, as essências, têm existência própria, separada das coisas materiais. Mas para Platão existia sim um mundo das ideias. Então, eu lembro que a alternativa correta falava justamente da dialética, né? A dialética que seria o caminho para poder chegar no mundo suprassensível, no mundo inteligível. Então é importante a gente saber isso. B. O filósofo se refere a uma realidade a qual se chega apenas pela inteligência. Que realidade é essa? O mundo inteligível, o mundo das ideias, né? Cite ao menos 3 características compositivas desta realidade de acordo com a filosofia de Platão. Vocês poderiam citar aqui que esse mundo ele é metafísico, ou seja, está para além da física. Poderiam dizer que ele é invisível. Poderiam dizer, eu coloquei aqui, né, que ele é um mundo perfeito. Platão entende a matéria como um princípio de imperfeição, mas no mundo suprassensível, no mundo das formas, as coisas são perfeitas.
Eu coloquei também outra característica, a imutabilidade. Esse mundo aqui seria um mundo móvel, onde as coisas estão o tempo todo em movimento. Mas aquele mundo, o mundo das essências, o mundo das ideias, seria um mundo imutável. E outra coisa seria a universalidade. Tudo aqui nesse mundo é singular, é particular, mas lá não, lá estão as essências universais. Então eu coloquei perfeição, imutabilidade e universalidade. Mas vocês poderiam até colocar outras coisas, imaterialidade, dimensão metafísica, invisibilidade, também são características do mundo das ideias. Essa questão aqui é uma questão discursiva, então não existe uma única resposta correta, né? Eu estou colocando aqui só alguns elementos para vocês perceberem o que é essencial na resposta de vocês, mas as respostas a gente tem que analisar uma por uma, né? Só queria que vocês tentassem entender assim, mais ou menos a estrutura fundamental que a resposta deveria ter. Beleza? Questão 4 é da Universidade Estadual de Maringá. Para Platão, o mundo sensível que se percebe pelos sentidos é o mundo da multiplicidade, do movimento, do ilusório, sombra do verdadeiro mundo, isto é, o mundo inteligível das ideias. Sobre a filosofia de Platão, assinale o que for correto. Aí a gente vai analisar aqui cada uma das assertivas. 1. É com a teoria da reminiscência, ou seja, recordação, anamnese, que Platão explica como é possível ultrapassar o mundo das aparências. Essa teoria permite explicar como os sentidos servem apenas para despertar na alma as lembranças adormecidas do mundo das ideias. Foi exatamente o que eu falei para vocês durante a aula, né? Esse mundo sensível, o mundo material para Platão, ele não é fonte de conhecimento. Ele simplesmente é fonte de recordação. Ele nos faz recordar daquelas ideias contempladas no mundo das ideias. Então, a gente lembra daquilo que é universal, a gente lembra daquilo que é essencial, mas aqui, pela experiência sensorial imediata, a gente só consegue ver aquilo que é singular, aquilo que é concreto. Então esse mundo aqui não é fonte de conhecimento, ele é só fonte de recordação. Perfeito, é essa teoria da reminiscência, a teoria do conhecimento que Platão estabelece. Então essa assertiva 1 está correta. 2. Para Platão, um homem só é um homem enquanto participa da ideia de homem. Perfeito. Porque cada indivíduo singular, ele foi feito segundo uma ideia. Ele é cópia de uma ideia que tem caráter universal e que é invisível e que não está nesse plano material. Então, não haveria essa multiplicidade de indivíduos se não houvesse a unidade na forma. Então eu não poderia ser homem se não houvesse o arquétipo perfeito da humanidade no mundo das ideias. Então, perfeito. Essa assertiva número 2 também está correta. Agora vamos ver a terceira aqui, que diz assim: a epistemologia e a filosofia política são para Platão duas áreas de conhecimento dissociadas, pois a política deve se submeter à realidade dos acontecimentos e não pode ser orientada por um mundo ideal. Olha, quem diz que a política deve se submeter à realidade dos acontecimentos e não pode ser orientada por um mundo ideal é Maquiavel, lá na modernidade, no Renascimento, pai do realismo político. Platão, ele vincula a política à ideia de bem, à noção ideal de bem. E, inclusive, eu falei isso para vocês, Platão tem aquela teoria política que nós chamamos de sofocracia, o governo dos sábios. Então existe sim um modelo ideal. Tá? Platão não é um pragmático do ponto de vista político. Isso seria fazer uma transposição, colocar Platão lá na época do Renascimento. Não é isso. Então está bastante errado. 8. Platão distingue 4 graus de conhecimentos: crença, opinião, raciocínio e intuição intelectual. O raciocínio, que se realiza de maneira perfeita na matemática, purifica o pensamento das crenças e opiniões e o conduz à intuição intelectual, ao verdadeiro conhecimento, isto é, às essências das coisas, às ideias. Perfeito, irretocável. Tanto é que Platão colocou lá na porta da academia aquela placa, né? Isso é resultado também da influência que Platão teve da escola pitagórica, né? Ele colocou aquela placa: aqui só entra quem for geômetra. Então é isso, a matemática ela serve para moldar o raciocínio para as verdades mais abstratas. É exatamente essa a convicção de Platão.
Então até agora temos aqui como verdadeiras a 1, a 2 e a 8. A 4 é falsa. Vamos ver a última, 16. A teoria cosmológica do primeiro motor imóvel e a teoria estética da mimesis de Aristóteles fundamentam-se na teoria platônica da participação entre o mundo fenomênico e o mundo das ideias. O mundo fenomênico seria esse mundo material, esse mundo que nós podemos ter acesso a partir da nossa experiência sensorial. Aristóteles não concorda com essa divisão que Platão faz entre o mundo sensível e o mundo suprassensível. Então as teorias de Aristóteles não poderiam estar fundamentadas nessa divisão, nessa teoria dos dois mundos, se Aristóteles discorda disso. Então essa assertiva está errada. Então a gente tem aqui a 1, a 2 e a 8 que estão corretas. Somando, dá 11. Então a questão pede, dê a soma dos números dos itens corretos. O gabarito da questão então é 11. 11 somando 1 com 2 com 8 seria então a resposta correta. Questão 5, questão da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. No pórtico, aquilo que eu falava antes, né? No pórtico da Academia de Platão havia a seguinte frase: não entre quem não souber geometria. Essa frase reflete sua concepção de conhecimento. Quanto menos dependemos da realidade empírica, mais puro e verdadeiro é o conhecimento, tal como vemos descrito em sua alegoria da caverna. Então, uma das interpretações possíveis do mito da caverna, né? Que dentro da caverna, ali naquele mundo de sombras, a gente estaria vendo as cópias das coisas, né? Porque quem vê uma sombra não vê a coisa em si, vê uma imagem da coisa. E quando aquele indivíduo sai da caverna, então ele veria as coisas como elas realmente são. Então seria quando... Platão chama isso de segunda navegação, né? Quando a gente sai dessa plataforma aqui das coisas sensíveis e consegue vislumbrar, ainda que seja por uma intuição intelectual, não por uma experiência sensorial, a existência de um mundo das ideias. Então aí a gente estaria chegando à luz, né? Assim como aquele homem saiu da caverna e viu as coisas como elas realmente são. Olha só essa citação aqui que a questão traz. A ideia de círculo, por exemplo, preexiste a toda a realização imperfeita do círculo na areia ou na tábua recoberta de cera. Se traço um círculo na areia, a ideia que guia minha mão é a do círculo perfeito. Isso não impede que essa ideia também esteja presente no círculo imperfeito que eu tracei. É assim que aparece a ideia ou a forma. Com base nas informações, assinale a alternativa que interpreta corretamente o pensamento de Platão. Então vamos analisar aqui as alternativas uma por uma. A primeira, letra A, diz assim: a alegoria da caverna demonstra claramente que o verdadeiro conhecimento não deriva do mundo inteligível, mas do mundo sensível. Opa, é isso que Platão diz? Não. Platão diz o contrário, que o verdadeiro conhecimento não deriva do mundo sensível, porque no mundo sensível tudo é cópia, e sim o verdadeiro conhecimento deriva do mundo inteligível, do mundo das ideias. E como nós não temos uma experiência direta, imediata do mundo das ideias, a gente só se recorda, né, daquelas ideias perfeitas que estavam lá no mundo das ideias. Então a letra A está errada. B. Todo conhecimento verdadeiro começa pela percepção, pois somente pelos sentidos podemos conhecer as coisas tais quais são. Não. Os sentidos não nos dão uma informação sobre as coisas mesmas, sobre as coisas exatamente como elas são. Os sentidos, eles só nos dão uma informação sobre as cópias das realidades mesmas. Mas a realidade mesma você chega através da intelecção, né? Você não chega através dos sentidos, porque tudo aquilo que é material, tudo aquilo que está diretamente disponível para a nossa experiência sensorial é cópia. É cópia, não é a realidade em si. Por exemplo, eu sou um homem, eu participo da humanidade, mas eu não sou a humanidade. Então, olhando para mim, você não vai conhecer a humanidade como ela é. Você só vai talvez se recordar, a partir dessa cópia imperfeita que você está vendo aqui, da essência humana, que estaria em outro plano. É isso que Platão diz. Então, letra B está errada.
C. Quando traçamos um círculo imperfeito, isso demonstra que as ideias do mundo inteligível não são perfeitas, tal qual o mundo sensível. Gente, é justamente o contrário. Quando eu traço um círculo imperfeito, isso significa que a matéria é imperfeita, porque eu nunca consigo colocar na matéria exatamente aquela ideia de círculo perfeito. Aquela ideia que existe de modo perfeito no plano abstrato, ao ser concretizada na matéria, no mundo sensível, ela se empobrece. Então ela se torna uma mera cópia, mas eu nunca consigo reproduzir aquela ideia perfeitamente. Então o mundo inteligível, o mundo suprassensível, o mundo das ideias, é um mundo perfeito. E eu não consigo fazer um círculo perfeito aqui justamente porque a matéria é precária, porque a matéria é pobre. E essa alternativa está dizendo que as ideias do mundo inteligível não são perfeitas. Não, ao contrário. E que o mundo sensível que seria perfeito. Não. É o mundo sensível que é imperfeito e o mundo inteligível que é perfeito. Inclusive naquela outra questão ali discursiva, que era para colocar as características, né, 3 características do mundo suprassensível, do mundo das ideias, uma das características que eu coloquei, que eu escolhi colocar, foi justamente a sua perfeição. O fato do mundo inteligível ser perfeito. Então a gente está vendo aqui que a A, B e a C estão equivocadas, só pode ser a D. Mas vamos ler, né, o que diz a letra D. As ideias são as verdadeiras causas e princípios de identificação dos seres. Perfeito? O mundo inteligível é onde se obtém os conhecimentos verdadeiros. Perfeito. O mundo inteligível é onde eu obtenho conhecimentos verdadeiros e no mundo sensível eu tenho só uma cópia das coisas. Eu não tenho no mundo sensível uma experiência das realidades em si mesmas, e sim das cópias. Beleza, galera? Eu espero que essa correção tenha servido para tirar qualquer dúvida que de repente vocês ainda tenham. É óbvio que essa aula que a gente está dando aqui à distância não se compara a uma aula presencial, mas se vocês ainda tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Vocês têm o meu número e eu estou sempre disponível para poder responder vocês. Beleza? Fiquem com Deus, grande abraço.